prefeito. Eles estão desesperados, eles dão cadeiradas. O marqueteiro, desesperado, foi ele que começou a agressão, inclusive. Eu acho lindo vocês noticiarem isso errado. Eu não vou chamar de fake news, que isso é uma mania de vocês, né, de uma imprensa militante. Inclusive, vocês recebem dinheiro da Prefeitura de São Paulo. A gente noticiou a agressão. Noticiou a agressão. Ele noticiou depois o vídeo do senhor falando da... Depois é uma coisa. Falou que ele foi detido no Metrópolis, ele não foi. Isso é uma mentira. Ele foi no nosso carro. Vocês noticiaram. Não, ele foi levado para a delegacia. Não foi levado, ele foi no nosso carro. E ele foi lá para registrar um boletim de ocorrência. Ele registrou um boletim de ocorrência de artigo 29 do Código Penal, que é lesão corporal. Ele foi agredido. Vocês não têm responsabilidade com a verdade. Vocês são financiados pela Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo pagou esse ano 648 milhões de reais e vocês são um dos felizardos que estão lá. Eu já percebi que todas as boas notícias vocês não veiculam e por mais que o Renan pareça um garoto que está iniciando a carreira dele, ele é um bom garoto, eu falo para ele me encontra quase todos os dias aqui em São Paulo. Eu falo, cara, noticia isso aqui, fala isso aqui. Ele parece ser um bom garoto, os editores é que não são bons. Vocês distorcem por receber... Quais boas notícias não foram? Qualquer boa notícia. Por exemplo, pega uma notícia do Metrópolis aí que eu coloquei uma mulher para dirigir as minhas companhias. Pega que a minha vice é negra nordestina. Não tem uma boa notícia. Não tem uma notícia... Então, depois você me mostra. Pega uma boa notícia das 206 carretas que eu mandei para o Rio Grande do Sul. Parei minhas aeronaves, fui lá servir. Vocês não são imparciais. E aqui é o grito de um cidadão que não vai afinar, não vai arregar para o consórcio comunista do Brasil. Eu falei da minha postura como governante. O governante tem que ter peito para ir atrás disso. Ontem ficou claro que o Tramontina estava a serviço desse consórcio. O Flow recebeu 474 mil reais da Prefeitura de São Paulo. E ano que vem eu faço uma promessa para o nosso povo de São Paulo. Eu vou cortar a bolsa imprensa. Não vai ter bolsa imprensa. Pra você ter uma noção, a Rede Globo sozinha recebe mais de 100 milhões de reais. E você, na fila do hospital, você com esse rio, que é um lixo, você com o pior ar do mundo. Hoje o ar está tão problemático, você está fumando 4 cigarros por dia, para você ter uma noção. Chegou esse ápice aqui essa semana. Isso vocês noticiaram bem. Então, assim, aqui está o grito de liberdade. E se o povo não se levantar nessa revolta popular contra esses canalhas, eu quero ver quem que suporta isso. Hoje, nesse exato momento, aqui agora, está completando 24 horas que eu estou num jejum só de água. Eu vou ficar 7 dias e eu vou falar para vocês que isso aqui não é uma briga só de eleição, isso aqui é uma briga espiritual, emocional e física. Eles todos estão contra mim, não faz sentido nenhum num debate, um sorteio fazer eu sair 3 vezes com a Marina e o mesmo sorteio sair 4 vezes. Isso é improvável na matemática, improvável. Então, assim, o Tramontina não interrompeu a fala da Atena, ele ficou por 2 minutos me destruindo. Quando ele termina a fala, eu sou jogador, eu percebi isso. Eu assinei a regra. Ele deu uma advertência, só que ele falou por 30 coisas diferentes ao meu respeito, denegrindo minha imagem. Quando eu fui falar, ele me deu uma advertência, eu falei, agora espera, eu tenho a minha fala. Ele interrompeu todas as vezes, faltando 10 segundos. Se eu quisesse baixar a cabeça para essa injustiça, eu ficaria e não seria expulso. Aquilo ali é um absurdo. Alguém expulsar faltando 10 segundos, justamente porque eu não tive a liberdade de falar o que eu tinha que falar. Eu estou sem minhas redes sociais, eu estou sem dinheiro público, eu estou sem tempo de TV, sem rádio, sem padrinho político, sem direito de terminar uma fala num debate. Ou seja, estou de saco cheio. E não adianta, não dá para comportar, não dá para ter comportamento de cordeiro perto de comunista. Esses caras são uma praga da política nacional, sim. Certo. Só sei que o senhor não viu a sabatina que a gente fez com o prefeito Ricardo Nunes, convido o senhor a assistir para o senhor ver... Não dá nem visualização, não vou perder meu tempo com isso, não para o senhor ver a imparcialidade do Metrópolis nesse processo. Vou perder meu tempo com isso. Eu perguntei do exemplo porque, assim, a gente vê, e é um tema... Volto a dizer, o senhor, na Bienal do Livro, o senhor foi... vários jovens foram lá querer falar com o senhor, pegar autógrafo. Eles já estavam lá. Que já estavam lá e foram atrás do senhor e tal. O senhor tem jovens e seguidores. Eu volto a dizer porque minha pergunta é se esse tipo de postura, por exemplo, não estimula o bullying, por exemplo, com os apelidos jocosos. Bullying é uma prática que a gente tem que... ladrão. Você perguntou para ele? A gente tem que tratar... Foi você que fez a entrevista? Oi? Ele me chamou de tchutchuca do PCC. Você falou... Você perguntou outras questões para o... Tá, os jovens, é o seguinte, vocês precisam ter coragem, não ser jovens que defendem todos, nem linguagem neutra.
não serem imbecis a ponto de acreditar que o Estado vai mudar a sua vida. Nós não precisamos de tutores. O que nós precisamos é de emancipação. Eu já fui alguém da pobreza, estou na extrema riqueza e agora eu quero servir vocês. Que vocês nunca partam para agressão, porque aqui está um sinal de alguém que foi agredido. A pessoa da minha equipe, ela agiu de acordo com o artigo 25 do Código Penal, que chama legítima defesa. Tem um vídeo que a imprensa, 95% postou só a parte do marqueteiro, que é porque é financiado. Os outros 5% quer saber da verdade, postou o Duda Lima, que é marqueteiro do Bolsonaro na última campanha, do Ricardo Nunes. Ele metendo a mão no peito do nosso assessor, arrancou o celular e ainda feriu o peito dele. Isso está no Metrópolis. Isso está registrado no Metrópolis. Você falou... tá bom. Não, só para concluir. O caso por exemplo, o senhor soprou uma farinha num candidato da rede e tal. Pra citar um exemplo de como, às vezes, um exemplo do senhor, que é uma figura que ganha essa projeção na campanha, especificamente, causa um impacto, uma consequência. Depois, no último fim de semana, a gente teve um candidato do PL, jovem também, que apoia o senhor, apesar de ser do PL, que fez o mesmo com Boulos. Então, só para fundamentar como uma ação provoca esse exemplo. Eu, por exemplo, eu fiquei rico e muita gente está ficando rico mesmo. Eu aprendi a ser um influenciador e mudar a vida das pessoas, restaurar casamentos, a fazer filhos perdoarem seus pais. Tudo realmente que eu faço muda. E não veio a pergunta com esse viés. Realmente eu tenho impactado essa geração, cada um assume sua própria responsabilidade. Agora, por que ninguém pegou no pé do Datena? Por que relativizou ele? Ontem ficaram gritando lá no debate, tem que prender. Mas por que o soco vale mais do que uma cadeirada? Se fosse um filho de faxineiro, ia ser preso e algemado. Se fosse o cara de direita... quando o cara é de direita batendo, o mundo cai. Então, sim, vamos parar para pensar. Por que a mídia não relata as coisas boas de uma pessoa? Entra na Folha de São Paulo para você ver. A postagem, o corte do debate sobre minha zoando, sobre Tabata e Bolis é super positivo. Ou seja, esses caras usam o nosso dinheiro, nem é o deles. Eles usam o nosso dinheiro público para distorcer e continuar no poder. Candidato, o senhor, depois do debate, abriu ali uma live no Instagram, falou com a imprensa, depois continua a live no carro ali, num tom bastante enérgico. O senhor falou que não dá para lidar de outro jeito com esses bandidos, usando as palavras do senhor, disse que o negócio vai ficar feio. O senhor disse, nós vamos entrar numa guerra e se não tiver uma revolta do povo, não vai ter como resolver nessa cidade. Essa declaração está incitando a população, como o senhor diz mesmo, a uma revolta popular. O senhor não teme que isso gere algum prejuízo para a sociedade ou episódios de violência venham acontecer por aí? Olha, o senhor está incitando a população a uma revolta. Mas se você continuar ouvindo a live, eu falo, nós não precisamos de arma, a gente precisa do celular para desbancar esses jornalistas. Eu volto a repetir, Renan, eu vejo em você a pureza de alguém que não sabe onde está metido. Você quer um cara novo. Eu sou responsável por tudo que eu escrevo, você pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas o problema não é o que você escreve, é que alguém vai lá e muda a headline. Não, é o que eu escrevo mesmo. Sou responsável por isso, pode ficar tranquilo. Eu estou checando com os jornalistas, eles mandam uma informação, a informação alterada. Mas a situação, para você entender, Renan, é assim, eu poderia fingir que nada está acontecendo. Só que eu não sou um cara que tem que curvar a cabeça para o sistema. Eu sou alguém que vim de baixo, sou alguém que conquistou muita coisa, sou alguém que já errou. Nunca vou esconder que eu errei. Ninguém está querendo pedir nada disso. Entra na Wikipédia para você ver sobre mim. De tanto eu falar, eles começaram a acrescentar algumas coisas boas que não tem o que fazer ali. Só quer mostrar o lado ruim de uma pessoa. Então, a Wikipédia é uma página colaborativa. Qualquer pessoa pode entrar e escrever. Eu escrevo. Inclusive, se o senhor quiser entrar, pode colocar lá. Então, esse é o detalhe. Eu já escrevi, pus tudo que tem que pôr, não põe. O senhor que escreveu. Várias pessoas fizeram. Não vai, porque tem um comando esquerdista por trás dessa militância. E assim, esse sorriso seu de desprezo mostra que você não entende o que eu estou falando. E não adianta. Eu vim aqui, vocês podem perguntar o que quiser. Eu sou a revolta do povo. Nosso povo era para ser o povo mais rico da terra e é o povo mais imbecilizado. A gente não quer um tutor. Eu não sou herói para ser pai de um povo. Eu quero é libertar a mentalidade desse povo. Vocês da imprensa não mandam mais no Brasil. A televisão não manda mais no Brasil. As pessoas perderam essa reverência a vocês. E aqui está o grande detalhe. Não importa se vocês fizerem qualquer coisa contra mim, mas eu vou mostrar para o povo que tem como sair dessa. E agora? Eu não vi a notícia, desculpa, como é que você chama? Fábio. Eu não vi a notícia. Nossa, o Marcos é um guerreiro, consegue chegar em primeiro sem nada. Não tem uma notícia de nada desse jeito.
E eu tô com o WhatsApp de uns 300 jornalistas, eu mando, não chega. Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas. Aqui não tem manipulação, aqui acertou. Uma pesquisa. É só uma, aqui eles não dão conta. Você falou nas pesquisas, foi só uma, né? Várias pesquisas, né? Porque Qual outra? Eu também faço pesquisa todo dia. Isso não divulga. Porque eu tenho que registrar no TSE, eu não quero gastar dinheiro com isso, porque não precisa gastar dinheiro. O senhor está Para falando ouvir o povo na rua, não o precisa senhor está falando da gastar dinheiro. Veritar. No caso da GCM, Não tem. o senhor acabou recuando depois. Não recuei, não. Eu tive uma fazer- ideia melhor de quem faz melhor do que o Brasil, que é El Salvador. Eu queria aproveitar, inclusive. Jamais que eu vou recuar numa coisa. Agora, o projeto é dinâmico. Não, recuar é uma coisa. Recuar é para quem é arregão. Eu não arreguei para nada até agora. Não, o senhor mudou de ideia, então. Não mudei de ideia, não. Eu fui num país onde não tem homicídios há 695 dias até o dia que eu estava lá. Já passou de 700. Ou seja, temos que aprender com esses caras, que é El Salvador. Se você souber, a alegria do povo lá é assustadora. Então eu falei, peraí, mas por que eu vou fazer isso sendo que esse cara tá dando um show e mostrando Então o senhor que mudou de tem ideia. como? O que é isso? O povo precisa de gente dinâmica. Ser dinâmico não é voltar atrás. Tem uma palavra que chama metanoia no grego, significa mudar de rota. Isso não é voltar atrás. Não está voltando porque não dou conta. Não foi por fraqueza, foi por... O povo merece um resultado melhor com a aplicação desse recurso. Perfeitamente. O senhor mencionou El Salvador, a viagem que o senhor fez. O senhor faz uma série de elogios ao governo de El Salvador, no que diz respeito à segurança pública. Para além de todas essas questões ligadas à violação de direitos humanos, que já foram muito exploradas, é um estado de exceção renovado mais de 30 vezes, julgamentos em massa, encarceramento em massa. Existem suspeitas envolvendo autoridades do alto escalão do governo de que elas teriam feito acordos com lideranças das facções ali, MS-13 e Bairro 18, que são as principais facções do país. Inclusive, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou duas dessas autoridades. Uma delas é o Osiris Luna, que é o vice-ministro da Justiça, que é o número 2 do Gustavo Villatoro, foi o ministro da Justiça com quem o senhor se encontrou. Sim. Eles foram sancionados. Segundo o governo americano, Luna liderou, facilitou, organizou reuniões secretas com lideranças encarceradas das facções. Os encontros, diz o governo americano, foram parte dos esforços do governo de El Salvador por um acordo com as lideranças das facções. Nesse acordo, inclusive, teria sido combinado o apoio das facções ao partido do Bukele, o Novas Ideias, né? Eu queria entender, o senhor falou que vai trazer os códigos de segurança de El Salvador para o Brasil. Coisas que eles São esses. O senhor pensa em fazer algum acordo com as facções? Isso eu ouvi do próprio Gustavo, né? Essas ilações que colocaram contra eles. Por quê? Porque eles resolveram o problema. Então, o governo americano que está falando, né? O governo americano, o governo dos Estados Unidos. O senhor acredita mais num país ditatorial do que no governo americano? Eu acredito no resultado. Eles erraram e eles assumiram. Não importa o meio. Não, eles assumiram. Né? Eles assumiram. Eles assumiram e falou, não tem como fazer isso aqui se não tiver os erros. Não. Esse ponto específico... Eles assumiram. Das facções. Eles falaram, eu me reuni... Sim, e aí eles o senhor pensa em fazer isso aqui em São Paulo? Não, porque eu não sou deputado, é deputado que muda a lei, né? Não estou falando de lei, estou falando no que diz respeito a encontros com liderança de facções. Vamos lá, as facções já estão mandando a prefeitura. Elas já estão infiltradas. A gente tem um fantoche aí. O prefeito hoje é um fantoche. E o problema disso é que ninguém está enxergando. E esse fantoche, eu não sei se é ele ou se tem um outro manipulador por trás, conseguiu juntar Milton Leite, conseguiu juntar Kassab, Rodrigo Garcia, Bolsonaro, não estou entendendo mais nada, Michel Temer, juntou todo mundo em prol de não podemos perder isso aqui. Então, assim, os caras erraram? Erraram. A gente aprende com os erros. Eu não sou a favor do encarceramento em massa, eu sou a favor de atacar na educação. E essa é a última geração do crime. Essa é a última geração do crime. A gente não está falando disso, a gente está falando das reuniões com as facções. Que tem como resolver, ué. Tem que ir lá e encaminhar para o Congresso Nacional. Eu sou jurista, agora vou dar uma ajuda para vocês, tá? O nosso Código Penal é de 1940. Não faz sentido esse Código Penal mais. A LEP, que é a Lei de Execução Penal, está desatualizada, precisa ser atualizada. E aí o que a gente tem que fazer? Que é o aprendizado. Vamos pegar o primeiro então, já que vocês estão querendo pegar o código de lá. Se você é de organização criminosa, sua pena tem que ser maior. É isso que eles fizeram lá. Aí você me fala, eles fizeram acordo com facção. Mas que acordo que é esse? Que o cara que é pego na facção criminosa, ele tem uma pena maior. Que acordo foi esse? Isso não é um acordo. O senhor, se precisasse, reuniria com liderança de facção, não? Presta atenção. Mas qual a lógica? Se eu souber de um, eu vou falar para a polícia. Da onde? A tentativa aqui nessa cidade é de tirar do colo do prefeito que ele está envolvido com isso, de máfia de ônibus, máfia de creche. Deve ter noticiado lá no Metrópolis, né, o negócio da máfia de creche, chegou a publicar, você lembra? Sim, várias matérias. Do prefeito? Sim. Aí depois deu uma morrida, porque né, às vezes a ameaça do poder público de cortar dinheiro é ruim. Ele está sendo denunciado pela Polícia Federal
com mais de 100 pessoas, um desvio de mais de R$1 bilhão de merenda. E aí está o detalhe. Esse é o problema, você que está assistindo. O cara que controla o dinheiro que irriga o jornalismo, eles até soltam quando o negócio é factível, igual esse negócio da merenda, mas depois não toca mais no assunto. Mas ficar remoendo coisa que não tem nada a ver, vai remoer a vida inteira a mão de alguém que irriga esse sistema. Simples. Não é verdade, candidato. O que não é verdade? A revelação dessas coisas da máfia da internet é investigação jornalística, inclusive. E por que não fala mais disso? Foi falado já, Eu tô várias acabando de vezes. falar. Não, quando é factível, eu acabei de falar. Não, você falou que não é verdade, não. Eu falei exatamente o que aconteceu. Vocês falaram e pararam de falar agora. Publicamos. E parou de falar. Recentemente. Recentemente quando? Já no período de pré-campanha, o senhor vai encontrar essas reportagens. Isso foi explorado, inclusive, na sabatina com o atual prefeito. Pegando esse gancho, candidato, eu queria voltar para o tema do debate, porque o senhor, no final, quando o senhor acabou sendo expulso lá pelo Tramontina, a gente já falou sobre isso, mas o senhor fala o seguinte, a Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes por causa das merendas, e essa é uma promessa de campanha. Promessa. Como é que o senhor pode prometer que a Polícia Federal, que não é da alçada do governo, Simples, da prefeitura... entrega as provas para ele. Eu entro Como na é que prefeitura, assumo a prefeitura de primeiro, crio um gabinete de investigação, passo um pente fino em tudo e põe na mão da polícia. Sabe por quê? A polícia já está Não, investindo. ele precisa de mais informações. Os comprovantes de recebimento da esposa dele, filha e dele, já tem. É por isso que não tiraram. A investigação, por algum motivo que eu não sei qual, não vou criar ilação aqui, no governo aqui, não conseguiu andar, não andou. E se você votar nesse cara, ele vai ser preso daqui a 4 anos. Tem que ser preso agora, para moralizar isso. Então, assim, quando eu falo que a Polícia Federal vai prender, é porque eu tenho certeza e confio nas instituições. Prova cabal, que significa perfeita. Recebeu, tem declaração e as empresas noteiras que ficam tirando nota para esses caras. Acabou errando, segundo um deles. Teve o pedido do advogado do Ricardo Nunes de arquivar o processo. E qual que é o desespero agora? Fica vendo o que vai acontecer comigo, o tanto de processo que eu vou tomar. Por que eu vou tomar esse tanto de processo? Porque eu estou mostrando e deixando o sistema sem roupa. E é aí que está o detalhe. Eu aguento o tranco. Eu quero saber se você aguenta mais um tranco, mais um governo desses caras, mais uma reeleição desses caras. Candidato, o senhor está caminhando para os últimos 10 minutos aqui. O senhor tem criticado a gestão do prefeito Ricardo Nunes por ser uma continuidade da gestão do Dória. Você diz que é tudo uma coisa só. Eu não. O Dória que falou que vota nele também. É tudo um herdeiro do outro. Falou, Covas o e senhor depois foi contra-lo e ele disse isso. Ele pediu para eu ser vice dele, eu não vou ser vice nunca de um banana. Ao mesmo tempo, o senhor se cercou de ex-secretários do Dória. Felipe Sabará, rompeu com ele. Wilson Pedroso foi secretário particular. Até agora o advogado que o senhor contratou na campanha, Nelson Williams, também foi advogado aí do advogado ex-prefeito. é advogado. Fazer o quê? O cara é advogado de um monte de bilionário. Normal. E o senhor, isso estou falando porque adversários do senhor, para lembrar aqui de cabeça, a Tabata já falou isso, de algumas similaridades da campanha, da postura do senhor com o Dória, quando o Dória foi candidato a prefeito, de ter uma campanha, inclusive, nacionalizada, falando de Brasil, né? Dória o tinha Dória 14 virou partidos políticos, ele eu tô sozinho. Tá igualzinho. O Dória, eu digo ele tinha dinheiro na público ação e eu não. Ele doou para a campanha dele ou não. De política nacionalizada. Para chamar a atenção que você tá sozinho. A rejeição dele se deve ao fato dele ter usado a prefeitura como trampolim, grande parte. A rejeição dele foi ter levantado contra o Bolsonaro e contra o Lula ao mesmo tempo. E ter politizado a questão da vacina. O senhor tem nacionalizado E deitou também. em cima, mas isso não foi a rejeição. Porque nacionalizar é chamar atenção, só isso. Eu internacionalizei. Inclusive, eu recebi carta do Trump, depois que eu fui agredido pelo Datena. Deixa eu te explicar. O senhor pretende usar, o senhor cogita, não utilizar como trampolim, porque seria de caso pensado, mas abandonar a prefeitura. 1.460 dias na prefeitura. Porque o senhor já deu declarações que deixam ali, se o Lula morrer, mas se o cenário for diferente... vai morrer, não vai. Não espere não. Ele vai insistir, ele não vai fazer igual o Biden. O Biden teve a hombridade, com a idade avançada, de não disputar a eleição. Eu acho que nunca o Lula vai fazer isso, porque ele não tem sucessor. Então, assim, o meu compromisso com o povo de São Paulo é fazer um governo histórico. Exatamente na minha agenda já está travado, porque eu já sei que eu sou o próximo prefeito, com fé em Deus e com a bênção do povo. 1.460 dias de governo. 1.460 dias tocando o terror na vida desses comunistas e devolvendo a riqueza para o povo. Candidato, nosso tempo esgotou aqui. Quero agradecer de Obrigado novo por essa 1 hora de conversa. Se o senhor se despedir.
Gente, essa é uma guerra, né, que é a revolta do povo, igual o Renan trouxe aí, é uma revolta popular. Você ficar aí assistindo, você não precisa gostar de mim. Você não precisa. E eu também não preciso de gostar de você, mas eu quero te falar, eu sou o único desses políticos que ama esse povo. Esse nosso povo tem jeito. Nós não precisamos de um tutor, a gente não precisa de um prefeito para ser pai nosso. Nós precisamos de alguém para nos libertar. E eu estou disposto, eu larguei todas as minhas coisas de lado para servir você. E eu quero te pedir humildemente, investe no futuro. Eu sou um político jovem, se você investir em mim, eu vou te honrar e não vou te decepcionar. As pessoas na quebrada, estavam em Heliópolis, eles falaram, Marçal, nós estamos apostando tudo em você, não nos decepcione. Então eu já vou falar rasgado, eu não vou decepcionar você. Eu não tenho que me curvar para ninguém, nem para mídia, nem para político, nem para ninguém. Não tem contrato público e nunca na minha vida eu preciso mexer com isso. Eu me curvo diante do povo. Se você precisar de um servo, eu sou o maior servo desse povo. Digita 28, mas usa a tecnologia. Usa o seu Instagram, suas redes sociais, seu WhatsApp. Troca ideia com as pessoas e vamos junto nessa revolta no dia 6. Muito obrigado aí pelo tempo de qualidade e pelas perguntas. Um grande abraço e faz o M.